Você quer saber por que apenas 1% das pessoas conseguem identificar uma traição antes mesmo dela acontecer? Enquanto 99% são pegas de surpresa, existe um grupo seleto que consegue enxergar os sinais com antecedência. Nos próximos minutos eu vou te contar os 7 sinais que a maioria das pessoas só percebem quando já é tarde demais. E um deles pode estar bem debaixo do seu nariz. Como psicóloga focada em relacionamentos, eu já vi centenas de histórias de traição. E sabe o que mais me dói? Ver que a maioria das vezes os sinais estavam lá, mas eles passaram despercebidos, você não deu a atenção que deveria. Você já sentiu que algo estava errado no seu relacionamento, mas não conseguiu identificar exatamente o que era? Talvez um comportamento estranho, uma mudança do nada na forma como ele te trata, ou pior, uma dúvida começou a tomar conta da sua cabeça, te deixando com medo de passar por algo que você prometeu para você mesma que nunca aceitaria. Você já sentiu que algo estava errado no seu relacionamento, mas não conseguiu identificar exatamente o que era? Talvez um comportamento estranho, uma mudança do nada na forma como ele te trata, ou pior, uma dúvida começou a tomar conta da sua cabeça, te deixando com medo de passar por algo que você prometeu para você mesma que nunca aceitaria. Até porque você já ouviu cada história sobre traição que não deseja passar por isso nunca. Se é que você já não passou e hoje vive os traumas e inseguranças que toda aquela dor te causou, não é? Antes de eu te revelar o primeiro sinal, eu quero que você respire fundo e se prepare, porque o que eu vou compartilhar com você hoje pode ser difícil de ouvir, mas pode salvar o seu coração de uma dor ainda maior. O primeiro sinal são as brigas sem motivo. Sabe aquela discussão que surgiu do nada, que começou por algo tão pequeno que você nem consegue explicar direito? Pois é, muitas vezes essas brigas são como uma tempestade em copo d'água, intensas por um momento, mas olhando depois você percebe que não era grande coisa assim. Muitas vezes a pessoa que está pensando em trair começa a criar conflitos aparentemente sem motivo. Isso pode ser um mecanismo inconsciente de justificar ações que ele nem tomou ainda. A pessoa busca tornar para si mesma o relacionamento ruim e desconfortável, porque aí ele tem um motivo para tentar agir de maneira errada. Ele pode até se sentir culpado pelo que está pensando em fazer ou que já está fazendo. Então esse comportamento deixaria menos mal, porque o relacionamento já está ruim mesmo, então ele pode usar isso como justificativo. Então, se você tem percebido ele mais irritado, implicando com coisas pequenas, como o tom de voz que você usou, algo bobo sobre a rotina, você precisa sim se atentar. Isso pode ser um sinal de culpa ou de uma tentativa de afastamento. Se você percebeu essas brigas sem motivo aumentando, deixa um olhinho aqui nos comentários. Você vai se surpreender com a quantidade de mulheres que estão passando pela mesma coisa. Já o segundo sinal é que o celular virou algo inacessível por você. Esse é um dos sinais mais claros nos dias de hoje. De repente, aquele celular que ficava jogado em qualquer lugar, que você tinha livre acesso e sabia todas as senhas, virou um tesouro guardado a 7 chaves e intocável. Ele coloca uma senha nova do nada, sempre deixa a tela virada de cabeça para baixo, fica virando a tela quando você se aproxima, ou pior, sai para atender a ligação e sai andando só. Me conta aqui uma coisa, desde quando precisamos esconder algo de quem a gente ama? Isso muitas vezes causa ainda mais brigas, a desconfiança aumenta. E aí então vem o próximo sinal. O terceiro sinal é quando a intimidade esfria. E eu não tô falando só de sexo. Eu estou falando daquele beijo demorado que virou só um selinho, do abraço que antes era apertado e agora parece distante, do olho no olho que já nem existe mais. A intimidade muitas vezes é um reflexo de conexão e intimidade emocional do casal. Se ele está emocionalmente ou fisicamente envolvido com uma outra pessoa, essa área do relacionamento pode sofrer demais. Ele pode começar a evitar momentos de carinho, como desculpa de cansaço ou excesso de trabalho. Mas não que essas atitudes justifiquem a traição, tá? E antes de eu revelar o sinal mais silencioso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre relacionamentos. Já se inscreveu? Curtiu o vídeo? Então vamos continuar.
Agora, o quarto sinal, olha, esse é terrível. Eu conheço ele como manipulação emocional. Ele é o pior de todos. E para você entender melhor, é quando ele começa a fazer você duvidar da sua própria sanidade. Em outras palavras, ele tenta fazer você de louca. Vamos fazer um teste rápido agora? Quantas vezes você já ouviu frases como: para de ser paranoico, você tá vendo coisas onde não tem. Isso é tudo coisa da sua cabeça, você precisa confiar mais em mim. Ou então, lá vem você inventando problema de novo. Ou, nossa, você está ficando louca. Doeu ouvir essas frases, não é? Se você se identificou com alguma delas, respira fundo, porque preciso te dizer algo muito importante. Você não está louca, você não está exagerando, você não está imaginando coisas. Na verdade, é exatamente o contrário. A sua intuição está ótima. Ela está tentando te proteger, te alertar. Observe, se você sente que precisa provar suas percepções ou começa a duvidar do que viu ou sentiu, isso pode ser um sinal claro de manipulação. E quanto mais ele tenta fazer você duvidar dela, mais você precisa confiar nela. Porque pensa comigo, quem não tem nada a esconder não precisa fazer o outro duvidar de si mesmo, não concorda? Agora o próximo sinal é bem diferente e ele é o mistério do tempo perdido. De repente, aquele homem que te contava tudo começa a ser vago sobre onde está ou esteve. É sempre a mesma historinha. Eu estava resolvendo algumas coisas, saí com o pessoal, tive um compromisso. Essas respostas são vagas, como máscaras. Elas escondem algo por trás. Quando ele começa a se esquivar de detalhes sobre onde esteve, com quem esteve ou o que estava fazendo, pode ser sim uma tentativa de evitar mentiras diretas e também de esconder alguma coisa. Ele pode estar tentando não se comprometer, então ele responde com frases genéricas, como fui resolver umas coisas ou estava com os amigos, sem especificar quem, onde ou o motivo. Quem está mentindo geralmente não dá detalhes e, se dá, acaba se enrolando todo. E claro que ele pode ser do tipo de pessoa mais reservada, e se ele sempre foi assim e não houve nenhuma outra mudança no comportamento dele, não necessariamente ele está escondendo algo. Mas se ele começa a se irritar ou, pior ainda, a se contradizer, vocês precisam sentar e conversar. Agora vamos falar sobre algo que muitas mulheres ignoram, mas que revela muito sobre o caráter de alguém, e é o histórico dele. Porque o sexto sinal é justamente sobre isso, o histórico. Sabe aquelas histórias que ele contou sobre deslizes ou traições passadas? E às vezes até rindo como se fosse coisa do passado? Isso é um sinal de alerta. Porque a verdade é que quem já cruzou essa linha antes tem mais facilidade de cruzá-la de novo. Principalmente se ele não demonstrou arrependimento nenhum ou mudança clara de comportamento. Ele pode te contar histórias de traições passadas com a justificativa que a relação já estava ruim mesmo, ou eu estava passando por um momento difícil, mostrando pouca autorresponsabilidade e comprometimento. Então, se você já ouviu algo assim, deixa aqui nos comentários. Pode ser difícil reconhecer, mas você não está sozinho. E o sétimo sinal é o sinal mais importante e ao mesmo tempo mais subestimado, que é a sua intuição. Sabe aquela voz no interior que não te deixa dormir? Aquele aperto no peito que não passa? Aquela sensação de que algo está errado mesmo sem provas? Isso não é paranoica, isso é o seu sexto sentido, digamos assim, tentando te proteger. Eu vou te contar algo que ninguém fala, mas a nossa intuição capta o que nossos olhos não conseguem ver. Se você sente que algo está errado, confie nesse sentimento. Não ignora. Muitas mulheres ignoram e acabam aprendendo da forma mais difícil. Se você reconhece um ou vários dos sinais que eu te falei, não significa que você precisa agir rápido, que ele está te traindo ou que você deve terminar o seu relacionamento. Mas significa que é hora de você abrir os olhos, prestar atenção e, acima de tudo, se valorizar. Você merece mais que um amor que te deixa em dúvida ou te faz se sentir insegura. Você merece alguém que te valorize, respeite e construa uma relação baseada na confiança. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso. Me conta aqui nos comentários qual desses sinais mais te surpreendeu. Você já passou por algum deles? E não se esqueça de se inscrever no canal, para você receber ainda mais conteúdo sobre relacionamentos saudáveis e autoconhecimento. E se lembre, seu coração sabe, confia nele.